Olá, olá, tudo bem com você? Lugar do pagamento. Lugar do pagamento é outro requisito para o pagamento válido que estabelece o local onde deva ser cumprida a prestação. Ele pode coincidir com o foro de eleição do contrato ou não, visto que no lugar do pagamento da obrigação, nós estamos pensando especificamente na obrigação civil e não no contrato como um todo. A regra do lugar do pagamento é que a prestação seja cumprida no domicílio do devedor. E nesse caso chamamos a obrigação de quesível ou querable. Portanto, a obrigação quesível ou querable é aquela que vai ser cumprida no domicílio do devedor. Por cláusula expressa, pode se cumprir em local diferente, que pode ser inclusive o domicílio do credor. Quando a obrigação tiver como local de cumprimento o domicílio do credor, nós chamamos essa obrigação civil de portável ou portable. Portanto, a regra geral para cumprimento das prestações é que ela seja quesível. Não se aplica essa regra quando o objeto da prestação for a tradição, ou seja, a entrega de imóvel ou serviço a ser prestado no imóvel. Então, nesses casos, não há como flexibilizar para outro lugar. Será o cumprimento da prestação efetivado sempre no local onde está situado o imóvel. Portanto, se nós falarmos que houve uma compra e venda e haverá entrega do apartamento hoje, na data atual, portanto, o lugar do pagamento, independente de onde morem, credor e devedor da entrega, será o local onde está situado o imóvel. Então, imagina que o Matheus comprou um apartamento em Balneário Camboriú. Eu vendi para o Matheus mora em Itapema, eu moro em Camboriú e o apartamento é em Balneário Camboriú. Então, o lugar da tradição, o lugar da entrega do imóvel é justamente Balneário Camboriú, visto que quando ocorre a entrega, quem recebe o credor, portanto, ele vai visualizar se o imóvel está sendo entregue em perfeitas condições. Também acontece com relação a serviços prestados no imóvel. Então, quando nós, por exemplo, falamos que o Matheus, que comprou o apartamento, contratou uma empresa de Floripa para fazer a reforma no imóvel. A empresa tem domicílio em Floripa, o Matheus tem domicílio em Itapema e o imóvel é em Balneário Camboriú. Então, o serviço será prestado no lugar Balneário Camboriú. Portanto, quando se faz a leitura do 328, então, se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas ao imóvel, leia-se prestações relativas ao imóvel, sempre serviço a ser executado no imóvel. Visto que, se referente àquela compra e venda, onde eu vendi para o Matheus o imóvel, agora, nesse mesmo contrato, estivermos avaliando que o preço do imóvel, no importe de R$700 mil, será devido pelo Matheus em espécie, o lugar do pagamento, se nós não combinarmos diferente, será o domicílio do devedor. A regra do 327. Portanto, eu terei que buscar lá em Itapema o valor, salvo cláusula em sentido contrário. Portanto, essas prestações relativas ao imóvel são serviços a serem executados, tá? O dinheiro pela compra, o aluguel, ele não segue essa ideia do 328, aplica o caput do 327. Outra regrinha aqui do lugar do pagamento vem no parágrafo único do 327. Quando no negócio existe mais de um lugar para cumprimento, quem faz a escolha do lugar será o credor. Hipótese em que isso se aplica. Então, uma empresa de pescados tem domicílio em Navegantes. Ela contratou com uma rede de restaurantes aqui da região que faria por período de 1 ano, a entrega de uma carga de pescados para os restaurantes. Então, a empresa tem um restaurante em Itajaí, outro em Balneário, outro no Estaleiro, outro em Florianópolis. Aí ficou combinado que na terça-feira da semana,
O restaurante diria, olha, eu quero X quantidade X quantidade em Itajaí, X quantidade em Balneário. Ele iria determinar a quantidade de carga em cada restaurante ou onde deveria entregar. O restaurante é o credor da mercadoria, portanto, segue a regra aqui do parágrafo único. Pode ser que na terça-feira determine, olha, eu quero 50% da carga em Floripa, 25% em Balneário e 25% em Itajaí. Não determine nada para entrega no estaleiro. Na outra semana, a entrega é sempre na quinta, nesse negócio que eu estou comentando. Na terça-feira, pode combinar em proporções, lugares diferentes. Por isso que a opção dessa escolha, quando tem mais de um lugar para cumprir a prestação, ela se dá por conta do credor, de quem recebe, no exemplo, a mercadoria. Ainda trata, no lugar do pagamento, da situação em que, por situação grave, por motivo grave, o devedor não consegue entregar no destino determinado pelo credor ou combinado no contrato aquela mercadoria, não consegue lá cumprir a prestação. É o caso do 329. Então, pelo 329, ocorrendo motivo grave, para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor. Uma situação que a gente pode trazer de exemplo aqui é esse caso da empresa de pescados, de Navegantes e dos restaurantes, da rede de restaurantes aqui da região, que estabeleceu em 2011, num período em que ocorreram enchentes aqui na região. Então, na terça-feira, eles combinaram assim, olha, você entrega 50% do produto em Florianópolis e divide 25% em Balneário, 25% no estaleiro. O que aconteceu em 2011? Em razão da enchente, não conseguiu a empresa de Navegantes entregar a carga nos locais. Deixou 100% da carga em Itajaí. O dispositivo legal estabelece que não pode haver prejuízo do credor. Então, o que ocorreu nesse caso? A rede de restaurantes disse assim, olha, eu entendo que não houve pagamento. Portanto, quero a cláusula penal, quero as perdas e danos que eu sofri. Aí, o que essa empresa de Navegantes que vendeu os pescados disse? Por motivo grave, a cheia, caso levasse a mercadoria, eu colocaria em risco a vida do motorista e também a própria integridade do caminhão. Deixei todo o produto lá em Itajaí e o funcionário recebeu, portanto, teve como acondicionar todo o produto. Portanto, houve o pagamento, em face desse motivo grave. Então, aplicado ali o 329, não houve indenização ou perdas e danos a custear. E, por fim, chegamos à regra do 330. Então, no 330, se de modo reiterado, se de modo repetido, forem devedor pagando e credor aceitando pagamento em lugar diferente, válido é esse pagamento. Esse dispositivo 330, ele estabelece, melhor, dois institutos que advêm do princípio da boa-fé, que é a chamada supressão ou suprécio e surreição ou surrécio. Supressão do lugar, que foi combinado na obrigação original, e surreição, surgimento de um lugar novo, em razão do cumprimento espontâneo pelo devedor e a aceitação do credor. Então, pela boa-fé, como as partes estão cumprindo desse modo, e se presume a lealdade entre devedor e credor, válido, portanto, esse pagamento. Ok? Então, visto isso, terminamos o conteúdo do lugar do pagamento, que se espraia do 327 ao 330. Até mais!